Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos irmãos, ao conselho, ao pastor, pelo convite feito para estarmos aqui nesta noite participando desta celebração. 68 anos de vida já é uma boa caminhada. Muitas bênçãos já foram colhidas, muitas vitórias conquistadas e, por certos irmãos e irmãs já passaram por dificuldades também nessa caminhada, mas isso faz parte da nossa caminhada como Igreja de Jesus. Na nossa caminhada como igreja, nem tudo é flor. Nós conhecemos espinhos também, mas é em meio a tudo isso que nós crescemos na vida espiritual e realizamos a obra de Deus. Eu estou no ministério já há pouquinho tempo, 35 anos completos. Faz um pouquinho de tempo, né? Foi 15 de janeiro de 1984 que eu fui ordenado pastor lá no presbitério, hoje presbitério do ABC, naquele tempo presbitério Leste, e comecei o meu ministério no ABC Paulista, pastoreando algumas igrejas, depois saí. E pastor é igual militar, corre o mundo, né? Sou casado há 29 anos com a Sandra, Pantaneira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fica em pé aí. É a mulher mais bonita do mundo. Tenho 2 filhos, um casal de filhos. A minha filha mora em Jundiaí, é formada em Química pela Unesp Araraquara e trabalha na Natura, Cajamar, ali encostadinho de Jundiaí. E tenho um filho que vai seguir os meus passos, não em termos de ministério, mas em termos de mudança. Vai ser o militar da família. Ele estuda na AMAN, a Escola Militar, no Rio de Janeiro, Resende, se forma o ano que vem. Está seguindo aí o caminho do Exército. Então, essa é a minha vida, assim bem resumida. Estou aqui no presbitério, há 4 meses incompletos, participando aqui do presbitério, trabalhando aqui com os irmãos aqui do presbitério. E sinto-me honrado estar aqui no presbitério e aqui nesta igreja também, neste dia, nesta noite, participando desta festa de 68 anos de organização eclesiástica. Então, a igreja hoje pode contar e cantar as muitas bênçãos recebidas de Deus. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Os irmãos já abriram o texto, que eu quero orar, abençoar a vida do pastor na pregação da palavra. Vocês podem permanecer mesmo assentados e o pastor já lê o texto. Vamos orar e abençoar a palavra através da vida do pastor. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, mais uma vez, para pedir a iluminação, a bênção do Senhor sobre este Teu servo. De longa caminhada, mas, Pai, eu creio que Ele sabe quanto nós devemos temer a Ti no momento de explanar a palavra. Então, Senhor, através do Teu Santo Espírito, não só o capacita, mas o abençoa. Usa o Teu Filho com todo o poder, com todo o conhecimento do Senhor, e que o Senhor já o transmitiu. Que o Senhor agora use como vaso na mão do oleiro para ser, o Pai, transportador das bênçãos na vida da igreja. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Então todos acharam aí o texto do Salmo 51?
Comecemos a leitura no versículo 10º, terminando no 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Bom, hoje é dia de festa, né? E alguém aqui já foi em alguma festa e começou a chorar? Alguém foi? Chorou na festa? Acho que ninguém, a menos que seja de alegria. Aí justifica, mas de tristeza, acredito que ninguém. Então, se hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria também. E a abordagem que eu quero fazer aqui neste texto não é aquela parte mais conhecida da igreja. Este salmo é conhecido como o salmo de arrependimento. Mas eu posso dizer também que ele pode e deve ser conhecido como o salmo do perdão, da reconciliação, da renovação para a vida, da alegria. Como salmo de arrependimento, ele aborda o pecado e a consequência do pecado na vida do cristão. Ele apresenta também o arrependimento e o perdão de Deus. O salmo também aborda a alegria, e não essa alegria corriqueira que faz parte da nossa vida, mas a alegria da salvação. Essa alegria da salvação que muitas vezes é ofuscada, reprimida pelo pecado que nós cometemos, mas ao mesmo tempo ela é reconstituída quando há restauração, quando há perdão. E nesta noite nós queremos falar da alegria da salvação, que é a alegria maior que envolve o povo de Deus. Portanto, não é uma alegria qualquer. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a alegria real, a alegria verdadeira, vem da salvação de Deus. Não vem de outro lugar, vem da salvação de Deus. A alegria não é algo que vem de nós. A alegria não é algo que depende dos nossos esforços pessoais. A alegria não vem das coisas que nós adquirimos. A alegria não pode ser comprada nos supermercados das nossas cidades. A alegria não pode ser encontrada nos centros de diversões. A alegria não vem de famílias estabilizadas. A alegria não pode ser encontrada nas coisas materiais que estão à nossa volta. Mas também, a alegria não é um estado de espírito. A alegria é coisa de Deus. A alegria vem de Deus. A alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É por isso que o Johann Sebastian Bach, naquela bela composição, Alegria, Jesus, Alegria dos Homens, começou exatamente assim: é Jesus a minha alegria.
É porque a alegria do crente é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E aquele que tem Jesus em seu coração é uma pessoa alegre. Mesmo que as circunstâncias que o envolve ou os envolvem, se tratando de toda a igreja, todos os membros da igreja, mesmo que essas circunstâncias não sejam favoráveis, a alegria que é Jesus está presente no coração. É por isso que nós cantamos. E temos motivos para cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, quem tem Jesus é uma pessoa alegre. As circunstâncias que nos envolvem podem mudar. As dificuldades, as enfermidades podem chegar em nossa casa, podem chegar à nossa própria pessoa, e alcançam os nossos amigos. Porém, a alegria que é Jesus está em nosso coração. Tomados pela alegria que é Jesus, podemos enfrentar todo e qualquer problema, podemos enfrentar toda e qualquer situação, que não seremos abalados. Foi essa a visão que o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu à igreja de Filipos a seguinte palavra: aprendi a viver contente, alegre, em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa realidade não foi própria de Paulo e exclusiva de Paulo, mas todos nós podemos ter essa visão também. Portanto, irmãos, a alegria não depende das circunstâncias que nos envolvem e não acaba também com as circunstâncias desfavoráveis. Pelo contrário, ela permanece em nosso coração, apesar das circunstâncias. O segundo aspecto da palavra é que a alegria é uma alegria salvadora. A alegria é uma alegria salvadora. A nossa alegria, que é Jesus, nos traz salvação. Ela nos põe numa nova relação com Deus, relação de comunhão, relação de confiança, relação de fé, relação de esperança. Neemias afirmou que a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista sentiu-se alegre ao receber o convite para ir à casa do Senhor. O salmo lido nesta noite: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E precisamos situar essa palavra do salmista quando escreveu essas palavras. O povo de Israel naquele tempo deixava suas casas para participar da festa em Jerusalém, e eram longos dias de caminhada, a pé, a cavalo, montado em jumento, era o transporte daquele tempo. E quando o povo deixava a sua casa, saía então cantando: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Ia cantando esse salmo quando pisava no pátio do templo de Jerusalém. Então mudava a canção: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
E ali o povo festejava por 7 dias. Então não tenho pressa que eu acabe o sermão, porque a festa judaica era de 7 dias. A alegria que Cristo nos trouxe, a alegria da salvação, nos faz recordar os feitos de Deus na história. A história da igreja, a história da criação, em nossa própria história pessoal. Feitos de Deus que nos alcançaram, feitos de Deus que mudaram a nossa vida, mudaram o curso da nossa vida, trazendo-nos de volta para Ele. Não é sem motivo que Jacó, no final da sua vida, cantou: a tua salvação espero, ó Deus. E Moisés também cantou: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele foi a minha salvação. E o salmista também cantou: do Senhor é a salvação, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O seu próprio braço trouxe a salvação, afirmou o profeta Isaías. E ainda me cobriu de vestes de salvação. A palavra alegria na Bíblia sempre está relacionada à salvação que vem de Deus. Portanto, a alegria cristã é uma alegria salvadora. E por isso nós podemos cantar também. Eu sempre digo que a igreja tem que ser igual à torcida do Palmeiras, uma igreja que canta e vibra. Em terceiro lugar, a alegria é transformadora e nos enche de confiança. O salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não se abala. A pureza de coração é algo que vem de Deus. É obra de Deus por meio do Espírito Santo. É obra do Evangelho, boas novas de salvação a todo aquele que crê. Alcançados pela alegria da salvação, somos transformados. Perdemos o coração de pedra, cujas marcas são a incredulidade, o pecado, a rebeldia, a desobediência, a insensibilidade, e recebemos um coração novo, um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus e propício a receber o Evangelho, poder de Deus para a salvação daquele que crê. Alcançados por essa alegria transformadora, somos transformados de glória em glória na própria imagem de Jesus Cristo. Transformados pela glória de Jesus, adquirimos o seu caráter, pois temos como alvo o ser igual a Jesus. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele ou iguais a Ele, nós iremos vê-lo como Ele é. A verdade é que, alcançados pela alegria salvadora, o objetivo de Deus para nós é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E assim todo o nosso viver seja motivado por essa semelhança com Jesus Cristo. Alcançados pela alegria transformadora, tendo um coração puro, temos nosso coração cheio de confiança. Logo, não somos abalados. O salmista, desejoso de encher-se de confiança, suplica: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tendo um coração puro, transformado,
enchendo-nos de confiança, podemos então afirmar: firme está o meu coração, ó Deus. E ainda, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. E ainda, ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Quarto ponto. A alegria da salvação é uma alegria contagiante. O crente em Jesus passa por dificuldades e tristezas. Ele também sofre. Ele também vê sempre diante de si a morte, das mais variadas formas que ela chega. O crente em Jesus também morre nos acidentes, carro, avião, qualquer outra coisa. Ele não é imune aos sofrimentos que alcançam as demais pessoas. Ele não é. Ele também passa por dificuldades e tristezas. Ele também chora de tristeza. Mas ele não se desespera. Ele não se desespera. Eu já fiz e já vi muitos funerais, mas eu nunca vi um cristão desesperado. Chorar sim, faz parte da vida humana, mas desesperado não. O cristão pode ter até a alegria ofuscada, reprimida, sobretudo por causa do pecado, como foi o caso de Davi, que pediu para Deus lhe restituir a alegria da salvação. A alegria da salvação tinha sido ofuscada por causa do seu pecado. Tamanho foi o seu pecado que Deus o repreendeu e o castigou. Mas a alegria, embora reprimida, embora ofuscada, estava em seu coração. Tanto que ele pede para Deus não lhe dar a alegria, mas lhe restituir a alegria. A alegria estava lá, no seu coração, reprimida. Ele estava triste, ele estava sofrendo por causa da sua situação, mas a alegria estava lá, aguardando o momento certo para se manifestar novamente no meio do povo de Israel. E quando ele pede para Deus lhe restituir a alegria da salvação, ele tinha por objetivo contagiar as outras pessoas com a sua alegria e com o seu testemunho. E daí ele dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quando somos envolvidos pela alegria da salvação, a nossa vida rompe-se em júbilo, em cântico de louvor a Deus. Israel, quando foi restaurado do cativeiro da Babilônia, cantou. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Tudo parecia um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós estamos alegres. Quantas coisas Deus tem feito aos irmãos ao longo desses 68 anos? Tem alguém aqui que é fundadora da igreja? 3 fundadores? 4? Então vocês já viram de tudo e mais um pouco, não é verdade? E eu creio que vocês, olhando para a história desta igreja, lembrando-se do que viram e passaram, mas ao mesmo tempo lembrando-se do que Deus fez na vida de vocês, podem dizer como povo israelita:
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria da libertação do cativeiro levou o povo a cantar de alegria. A nação como todo apresentou-se para o louvor e para a adoração a Deus, ao Deus que salva, ao Deus que perdoa, ao Deus que liberta. O seu louvor e adoração, a alegria da sua restauração, chegaram aos outros povos, contagiando-os, ao ponto deles reconhecerem que o povo tinha experimentado o favor de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. No Salmo 40, o salmista declara que Deus mudou a sua vida e isso lhe trouxe uma alegria muito grande, uma alegria contagiante. Ele afirma: Deus me tirou de um poço de perdição, firmou os meus passos sobre uma rocha, tirou meu cântico de lamentação e pôs nos meus lábios um hino de louvor. Muitos ouvirão esse cântico e temerão e confiarão no Senhor. Eu quisera contar tudo quanto o Senhor fez por mim, mas a sua obra é demais maravilhosa, não consigo transformá-la em palavras. Porém, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Proclamei as boas novas de justiça no meio do meu povo. Não vou cerrar os meus lábios, não vou ocultar a tua justiça. O que o Senhor me fez, não vou esconder de ninguém. Não vou esconder de Deus a graça salvadora. Não vou esconder de Deus a alegria da salvação. Não vou esconder de Deus a alegria do perdão. Não vou esconder de ninguém, pelo contrário, eu vou dizer, eu vou manifestar, eu vou tornar conhecido ao meu povo tudo quanto Deus me fez. Quando tomados pela alegria da salvação, somos levados a viver vida alegre, contagiante e compartilhadora. Contagiamos os que estão à nossa volta e compartilhamos a nossa alegria, a nossa fé, os feitos de Deus. E o reverendo Leandro foi assim bem claro ao dizer que aqui nesta casa se cultua, lá fora se serve, lá fora se manifesta o que Deus tem feito. Isso é verdade. Aqui nós adoramos, lá nós servimos, lá nós dizemos o que Deus tem feito para nós, de modo que todos possam dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Nós dizemos para os outros que, da mesma forma que nós somos alcançados pela alegria da salvação, eles poderão ser também. A alegria da salvação não é uma particularidade nossa que nós guardamos as 7 chaves e fica ali guardadinho, escondidinho. Ao contrário, nós compartilhamos e dizemos para as pessoas que essa mesma alegria que nos envolve, elas podem ter também. E então nós manifestamos o que Deus nos tem feito. Portanto, precisamos dizer isso. E é necessário que as pessoas creiam também em Jesus. O crente em Cristo não foi chamado para viver uma vida apagada, uma vida triste, uma vida isolada dos outros, mas uma vida alegre, uma vida vibrante. Uma vida vibrante esta manifesta à comunidade, manifesta aos povos também desta cidade, de onde quer que nós nos encontrarmos no nosso viver diário. E é por isso que o apóstolo Paulo vem dizer mais uma vez
alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Fazendo parte dessa alegria está o apresentar-se à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou ainda, lembro-me de como passava eu com a multidão e povo em festa, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor. E ao estarmos aqui, podemos dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Eu encontrei abrigo, eu encontrei refúgio em teus altares, Senhor Deus dos exércitos. Fazendo parte dessa alegria está também o contato com a palavra de Deus, como diz o salmista, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel em minha boca. A tua palavra, Senhor, são lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. Precisamos, irmãos, recobrar a alegria da salvação. Precisamos recobrar a alegria de estarmos na casa de Deus. Precisamos recobrar a alegria de estudar e aprender a palavra de Deus para podermos então ensinar o caminho de Deus aos pecadores e trazê-los para a salvação em Jesus Cristo. E é esse o ministério que nós temos como igreja de Jesus. E é isso que os irmãos têm feito ao longo desses 68 anos. Se não, essa casa não estaria praticamente cheia hoje. Essa casa estaria fechada. A igreja se preocupou ao longo desse tempo de fazer isso. Agora vocês que aqui estão, são os responsáveis por levar essa igreja às novas gerações. E isso através do ensino da palavra de Deus. E nesse nosso agir como igreja de Jesus Cristo, para ensinar às pessoas a palavra de Deus, a sociedade não olha para o que fazemos, para o que falamos. Ela não olha para os nossos lábios, mas ela olha para a nossa vida. Ela olha para os nossos pés, para ver se os nossos pés nos conduzem a fazer aquilo que falamos. Ou seja, se o que falamos se está sendo confirmado pelos nossos atos, pelo nosso viver diário. E se nós fazemos com motivação, se nós fazemos com alegria, se nós somos um povo alegre, se formos um povo alegre, é certo que o testemunho virá lá de fora. E juntamente com o testemunho, muitas vidas alcançadas para Jesus, para fazer parte do nosso povo, o povo alegre, o povo que canta, o povo que adora, o povo que louva, e tudo para a honra, para a glória de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, Senhor nosso, hoje e sempre. Amém.